Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês Batman Gritos na Noite, edição de luxo. Publicação essa da editora Panini de dezembro de 2023, republicando a história Gritos na Noite, que havia sido publicada anteriormente pela editora Abril em dezembro de 1993, ou seja, exatamente 30 anos atrás. Esse gibi aqui foi feito pelo saudoso veterano Art Goodwin, que escreveu várias histórias, foi um grande editor aí pro gibi do Batman. Eu lembro do Art Goodwin numa história muito boa que ele fez com, se eu não me engano, com José Munhoz para uma história do gibi Batman Preto e Branco. Excelente, inclusive foi até homenageado ele depois, que eu acho que só publicado depois da morte dele, porque ele morreu infelizmente em 1998. Essa edição tem 96 páginas, capa dura, formato europeu, certo? E além do Art Goodwin, nós temos a excelente arte, certo? A pintura, na verdade, do Scott Hampton, como vocês estão vendo. Ele faz um trabalho de pintura mesmo, não posso nem dizer desenho. O cara faz um desenho sobre pintura, lógico, e faz aqui um excelente trabalho. Né? Na história, a gente vai ver abordar um tema um tanto quanto espinhoso e complexo. A história aborda o tema do abuso infantil. Ele é feito de maneira bastante sutil e competente pelo Art Goodwin, certo? Ele nem estica demais a corda, nem fica tão apelativo. Não é? Na história a gente vai ver o recém-empossado comissário de polícia James Gordon. Ele se vê atribulado em várias tarefas administrativas e vai até o bairro de Gotham Heights depois de um jantar com o prefeito, com outras autoridades, e vê lá uma grande cena de violência perpetrada. Depois disso, enquanto isso, o Batman está investigando uma nova droga nas ruas chamada Furor. Tudo isso é apenas o pano de fundo para a grande história que vai ser contada, porque depois o Gordon vai até uma casa onde onde uma família rica foi assassinada, Gisole, e a única testemunha seria sua filha, que tem problemas de trauma. Aqui nós vemos uma parte do gibi onde ele está estabelecendo alguns ainda dos seus coadjuvantes. Nós vemos o psicólogo Brian McLean e Sybil McLean, irmãos, que o Bruce Wayne ajudou a erguer um centro para menores que foram abusados, certo? Um centro de tratamento para menores abusados. E nós vemos aqui também o outro coadjuvante, o Josh Adams, que é o fisioterapeuta da clínica, e ele está sempre de maneira muito suspeita. Por exemplo, ele vai de smoking treinar na argola, isso é muito suspeito, não é? O Art Goodwin faz esse... E o Art Goodwin, durante a história, ele, além dos momentos muito bons, principalmente envolvendo o James Gordon, e lembrando a relação que ele tinha com o pai, e aí ele vai e depois ele reproduz isso, seu tratamento com o filho, a gente vai ver que o Art Goodwin vai botando várias pistas falsas ao longo do gibi, certo? O começo do gibi é uma grande pista falsa que vai querer envolver esse negócio de drogas, não sei o que, mas na verdade mesmo, o que está além de tudo isso é bastante mais aterrador. Aqui nós vemos a cena de barbárie feita contra a família Gisole, mas ao longo do gibi nós vamos ver que eles não são tão inocentes assim. E aqui a filha do casal, que estava traumatizada, já tinha problemas, e ela fica ainda mais quando vê o Batman. Essa metade do gibi, eu confesso que é bem burocrática, é meio chatinha mesmo. Ela estabelece os coadjuvantes, estabelece as peças, certo? Mas aí depois, na segunda metade do gibi, é que ele fica a coisa realmente boa. Eu me lembro que a editora Abril, por muitos anos, eu tive somente a segunda edição do gibi. Eu nunca tive a primeira para ler. Eu só li a segunda parte, que, se eu não me engano, começa exatamente aqui. Aí na segunda parte nós vemos que o assunto do abuso, ele já é jogado uma segunda família. Ela tem o pai da criança é morto, e aí é revelado numa conversa com James Gordon, interrogatório, que o pai abusava dessa criança. E aí o próprio James Gordon vai lembrar da violência que sofria pelo pai e depois vai reproduzir no seu filho. Essa parte é muito boa, e o Art Goodwin foi bastante feliz nisso, de estabelecer toda essa relação do James Gordon. O que ele não é muito feliz é justamente na parte do roteiro, que fica enganando o leitor, não é? Depois ele vai botar como o grande
antagonista, né? Grande antagonista não, mas o porquê que o cara doido faz isso. Porque ele é do esquadrão vampiro, que é um esquadrão de elite do estadunidense, que faz o que faz de melhor que os Estados Unidos faz, que é fazer imperialismo. Não é? Ele joga um pouco de sombra aí no Josh Adams, né? A gente pensa que foi bem esse cara aí, né? Vai ser bem óbvio, mas não. Aí vai dar uma reviravoltazinha que o leitor tava mais ou menos esperando. Mas o Art Goodwin é um excelente narrador, um excelente escritor, então tanto sua narrativa quanto seus diálogos nunca são forçados, certo? E a arte do Scott Hampton sempre muito linda. Eu acho muito bom esses momentos que é apenas sem texto, não é apenas narrativos mostrando o que acontece. Eu acho isso muito característico. Não é? Como não podia deixar de ser, o Art Goodwin tem que jogar aquela bolacha, né, pro fã mais hardcore do Batman. Dizendo, não, o Batman tem que bater nos caras, né? Aí bota o Batman contra o cara que era do esquadrão vampiro, certo? Mas isso aí eu realmente não tô interessado. O que eu tô interessado é mais no psicológico, no mental, nos sentimentos. E aí o Scott Hampton, ele é mestre na arte dele de expressar isso. São movimentos bastante sutis, certo? São expressões bastante convincentes e ele faz isso muito bem. A editora Panini também foi bastante feliz em deixar o gibi num crochê fosco. Vocês estão vendo que o papel não tem brilho aqui, não é? E aí fica melhor de compreender, fica esse jogo de luz e sombra que o Scott Hampton faz, fica bem melhor de ler, de se compreender, né? Deixando a arte realmente bonita. Cara, eu não acho esse gibi o melhor gibi do Batman, certo? Ele termina aqui com o comissário Gordon se separando de sua esposa e de seu filho, né? Bastante triste essa cena. E o Batman gritando na noite porque ele não consegue impedir todos os crimes relacionados numa coisa tão séria e tão terrível quanto isso, né? Eu só digo a mesma coisa que aquele filme... tem um filme aí sobre abuso infantil, Spotlight, que a sociedade devia cuidar de suas crianças, assim como o socialismo. No socialismo, o cuidado com as crianças não é apenas relegado aos pais, não é problema seu, não. Toda a sociedade, certo? Ela precisa cuidar de suas crianças. E a gente cuidar para não reproduzir os mesmos defeitos que nós passamos para os nossos filhos. Fica aí a mensagem. Se vocês quiserem, vocês podem contribuir com o canal através do Pix quadro.a.quadropé@gmail.com. É o mesmo e-mail de contato com o canal, certo? Qualquer valor, serei muito grato. E se vocês concordam ou discordam, diga o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, aperte o sininho de notificações. Obrigado a todos pela paciência e saudações.